Há 2 semanas, os Estados Unidos vêm sendo sacudidos por protestos violentos de grupos de extrema-direita, racistas e xenofóbicos. Movimentos contrários em defesa dos direitos humanos se opõem a esse tipo de manifestação, mas as cisões estão longe de acabar. Para contextualizar esse cenário, recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer, Larissa, estar aqui. É sempre uma grande alegria. Prazer é nosso, Max. Max, no Brasil a gente tem a lei que criminaliza o racismo, temos leis também que condenam a apologia aos símbolos do nazismo, e lá nos Estados Unidos, esses grupos racistas, xenofóbicos, de extrema-direita, eles têm liberdade total para se manifestarem, né? Como que lá naquele país ainda há espaço para esse tipo de manifestação pública de valores tão condenáveis? Justamente, Larissa, aí está a questão em jogo, né? Eles levam o conceito da liberdade até um extremo que permite, inclusive, as manifestações desses grupos mais radicais. Ou seja, eles achariam de não ter espaço para que esses grupos se manifestem como uma falta de liberdade. Não é? A questão para nós se torna um pouco diferente, porque nós avaliamos ideologicamente esses grupos desde o ponto de vista se eles defendem ou não defendem direitos humanos, democracia, inclusão social e assim por diante. Nos Estados Unidos se garante o direito da liberdade e de expressão e que as pessoas possam se manifestar em relação a esses grupos. Portanto, legalmente, eles não são irregulares. Não é? Agora, eticamente e em termos de ideologia, que seria o ponto de vista que nós analisamos, seriam bastante comprometidos porque no fundo, grupos autoritários. Né? Ou seja, eles não têm nada de democráticos e partem para ações que vão e ferem a própria legislação dos Estados Unidos. Que é o direito também daquele que é atacado de se defender. O estopim de toda essa crise atual, ela começou naquela manifestação em Charlottesville há cerca de 10 dias, mas essa manifestação pública com essa evidência toda, você acredita, Max, que ela tem relação direta com o presidente Trump? Ele alimenta e dá espaço para esse tipo de movimento? Sem dúvida nenhuma, né? Veja, quando ele saiu candidato, né, quando ele estava na campanha, quando ele estava concorrendo, esses grupos já se manifestaram e fecharam questão em torno da candidatura do Donald Trump. Né? E a ideia que eles tinham por trás é que ele traria o país de volta, né? Ou seja, todos aqueles que não são brancos, que não concordam com a ideologia deles, os chamados latinos, imigrantes, né? Aqueles que vêm de fora, seriam automaticamente excluídos. Né? E esse é um discurso extremadamente superficial, mas extremadamente convincente. Né? Porque você atribui a esses grupos a causa de todos os males, né? Quando na verdade esses males às vezes são estruturais, às vezes são conjunturais, né? Outros momentos eles são passageiros, né? E não são provocados por um grupo, né? Mas você endemoniza essas pessoas no sentido de falar que eles são os responsáveis, né? E aí você parte para o ataque e que obviamente tendo por trás um Trump da vida, não é? Dá legitimidade, dá força. E mais do que isso, né, ele chegou inclusive a perdoar um prefeito que se declarou abertamente nazista. Né? Então isso fortalece sem dúvida esses grupos e sentiram na candidatura de Trump uma oportunidade imensa de crescer e se manifestar, que é o que está acontecendo de fato. Né? E ele foi muito condenado nesses episódios recentes por dar declarações que comparavam, né, os mesmos grupos que reagiram contra esses grupos neonazistas, membros da Ku Klux Klan. Ele falou que eles usaram do mesmo tipo de violência, né? E isso gerou uma situação até que ele perdeu grande parte da equipe dele, né? Sim, porque, veja, a questão de fundo foi muito simples, né? Quer dizer, como que você pode atacar ou pode colocar no mesmo nível ou de alguma forma dizer que aquele que defende os direitos humanos e que sai de forma pacífica, não é, pode ter o mesmo patamar de julgamento do que aquele que sai já para atacar alguém que é contra a defesa dos direitos humanos, não é? O que ele avaliou? Ele avaliou a superficialidade, que é o que nos mostram os meios de comunicação, ou seja, cenas pequenas, recortes, onde esses grupos reagem à agressão que eles têm, e aí ele tenta criar uma equivalência que de fato não existe. Não é? Não existe porque o que origina o movimento, o que está por trás desse movimento, o que eles defendem são posições completamente antagônicas e diferentes. Né? Então não dá para você juntar num balaio, né,
todo mundo e falar que todo mundo agiu por igual. Não é verdade, né? Mas do ponto de vista dele, como eu te falei no começo, né, Larissa, defendendo a liberdade como ele defende e vendo a manifestação como algo contra, que seria o princípio da liberdade, evidentemente ele vai falar que eles são tão culpados uns quanto outros, né? É uma forma de naturalizar e neutralizar aquilo que ele pensa realmente. Max, queria aproveitar a sua presença para que você desse um esclarecimento histórico, porque a repercussão desses movimentos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, gerou uma outra discussão secundária, principalmente nas redes sociais. Pessoas equivocadamente começaram a compartilhar que o nazismo foi um movimento de esquerda, é um movimento de esquerda. Eu gostaria que você explicasse. De forma alguma, né? Isso é um tem o menor sentido. Menor sentido, não tem um desconhecimento histórico total, radical, né? Quando nascem esses grupos mais nazistas e fascistas, que a gente classifica como autoritários, né? São movimentos autoritários, eles nascem justamente por uma descrença na democracia e pela crítica ao movimento de esquerda, aos partidos comunistas, né? Ou seja, eles nascem com o intuito de acabar com esses grupos, né? Ora, como que eles vão ser socialistas se no programa deles o ataque explícito ao comunismo e ao socialismo está pautado desde o começo até o fim, né? Então, essa discussão não pode ser levada pela superficialidade, que foi o quê? Como você muito bem apontou, por conta de ter lá no nome socialista, né? Então, as pessoas pensam que é um grupo socialista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Exato, né? Então, não tem nada disso, né? Justamente o contrário, um regime autoritário, um regime centralizador, um regime vertical que a gente coloca de cima para baixo, né? Ou seja, sem chance nenhuma, nem possibilidade nenhuma de se aproximar ao socialismo ou ao comunismo ou a qualquer forma de governo de esquerda, né? Foi uma... vamos dizer assim, um ato em que as pessoas foram pela forma e esqueceram do conteúdo, que é muito comum nas redes sociais, né? Quer dizer, pelo que eu vejo, mas o que nós aprendemos na comunicação, né, Larissa, é que por trás do que você vê tem muitas coisas que você não vê, e essas que você tem que buscar, né? Então, historicamente, tanto o nazismo como o fascismo na Itália e na Alemanha, ou em Portugal, na Espanha, né? Se identificaram claramente com formas capitalistas e exerceram uma influência muito forte na crítica à democracia, aos partidos comunistas, aos movimentos de esquerda, aos trabalhadores, não é? E no caso do nosso Brasil, Getúlio Vargas é a figura mais exemplar nesse sentido, não é? Muito obrigada mais uma vez por seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Larissa. É um prazer imenso sempre estar aqui.